Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu dois sacramentos da nova aliança, o batismo e a Santa Ceia. No dia do Senhor 26 do nosso catecismo, nós começamos uma discussão do sacramento do batismo e a confissão da Igreja Reformada sobre o que o batismo significa. O que é que esse sacramento significa? O que é que o batismo realiza? O batismo realmente faz alguma coisa ou é só um símbolo? A questão do batismo tem sido controversa ao longo da história da Igreja. Houve disputas sobre o modo do batismo. Deve ser feito por aspersão ou precisa ser feito por imersão completa do corpo da pessoa que está sendo batizada? E continuam a haver disputas sobre quem deve ser batizado. Devem os filhos dos crentes ser batizados ou deve o batismo ser limitado apenas àqueles que fizeram uma profissão de fé? Essas práticas batismais dividem o mundo evangélico e reformado. E também há disputas sobre as questões mais básicas que cercam o batismo. O que o batismo realmente significa? Conforme o compêndio do Catecismo da Igreja Católica Romana, esses são os efeitos do batismo, que é um dos 7 sacramentos da Igreja. Eu vou citar o Catecismo da Igreja Católica Romana, que diz: o batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Faz participar na vida divina trinitária mediante a graça santificante, a graça da justificação que incorpora em Cristo e na Igreja. Faz participar no sacerdote de Cristo e constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Confere as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. O batizado pertence para sempre a Cristo. Com efeito, é assinalado com o selo indelével de Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica Romana continua: o primeiro e principal sacramento para o perdão dos pecados é o batismo. Para os pecados cometidos depois do batismo, Cristo instituiu o sacramento da reconciliação ou penitência, por meio do qual o batizado é reconciliado com Deus e com a Igreja. Agora, muitos evangélicos acreditam que a doutrina reformada do batismo é semelhante à doutrina católica romana, porque na Igreja Reformada nós batizamos crianças. Alguns dizem que os reformadores protestantes, como Lutero e Calvino, não foram suficientemente longe na sua rejeição do catolicismo romano e dos seus erros. Mas se você comparar a doutrina católica romana do batismo com a doutrina reformada do batismo, poderá ver que há uma grande diferença entre essas duas doutrinas. Claro, existem alguns pontos de concordância entre a doutrina católica romana expressa no catecismo católico e a doutrina reformada, que nós confessamos no nosso próprio catecismo, o Catecismo de Heidelberg. Mas apesar desses pontos de concordância, permanecem enormes e importantíssimas diferenças entre a compreensão católica romana do batismo e o ensino reformado sobre o sacramento. Nosso catecismo se refere ao batismo como um lavar exterior e deixa claro que não acreditamos, como acredita a Igreja Católica Romana, que esse lavar exterior, por si só, remove os pecados. Pergunta 69. Como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? Resposta: do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Pergunta 70.
que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Resposta: ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Ser lavado com o seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. Pergunta 71. Onde Cristo prometeu que nos lavaria com o seu sangue e Espírito, tão certo quanto somos lavados com a água do batismo? Resposta: na instituição do batismo, onde ele afirma: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 16. Essa promessa se repete onde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e da purificação dos pecados. Tito capítulo 3, versículo 5 e Atos 22, 16. E dia do Senhor 27, pergunta 72. Então, esse lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados? Resposta: não. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo o pecado. É somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos purificam de todos os nossos pecados. Mas isso não significa que o batismo seja apenas um símbolo ou um mero sinal. Também confessamos que é um selo. Pela fé, nós entendemos que o nosso batismo é uma garantia e um sinal divino, que nós somos espiritualmente purificados dos nossos pecados, tão certamente quanto recebemos o sinal e o selo do batismo. Então, se você foi batizado, Deus colocou sua marca em você. Essa marca é uma marca de purificação, uma marca de, podemos dizer, separação ou distinção do mundo. É como um certificado de propriedade que Deus colocou sobre você. Significa que você pertence a Ele, e que Ele o purificou de todos os seus pecados. Se você foi batizado quando era bebê, Ele colocou essa marca em você antes mesmo que você pudesse entender o que estava acontecendo. Mas mesmo agora, como alguém que consegue compreender, esse batismo permanece significativo. Se você confia em Cristo para a sua salvação, se você submeteu sua vida a Ele, seu batismo serve como um lembrete de quem você é e das promessas que Deus fez a você. E essas promessas são verdadeiras e certas. E são as promessas mais importantes que poderíamos receber. Mas você precisa responder às promessas. E sua resposta deve ser a resposta de fé, confiando nessas promessas e vivendo nessa confiança. Mas pode ser que alguns que estão assistindo esses vídeos tenham sido batizados, mas não estejam vivendo como pessoas que foram batizadas. Você tem a marca de Deus, mas não está vivendo assim. Para você, seu batismo também é um lembrete e um chamado ao arrependimento, um chamado para abraçar as promessas, um chamado para viver como alguém que pertence a Jesus Cristo e ter fé nele. Você pode pensar, fui batizado quando eu era bebê, mas nunca escolhi ser batizado. E meu batismo, então, não significa nada para mim agora. E não tem nenhum impacto em minha vida.
Mas na verdade tem. E se você rejeita seu batismo, você está rejeitando tudo o que o batismo representa. O fato de você ter recebido aquele lavar cerimonial, mas o rejeitou, é uma testemunha contra você. Portanto, a mensagem do batismo para aqueles que não vivem como pessoas que foram purificadas pelo sangue de Cristo é esta: arrependam-se e voltem para Cristo. Ele é bom e gracioso. Ele nunca vai rejeitar ninguém que se aproxime dele com humildade e fé. Lembre-se do seu batismo. Lembre-se de quem ele é, o que ele fez, o que ele diz. E se você foi batizado e está lutando agora na sua vida de fé, a mensagem para você é a mesma. Lembre-se do seu batismo. Lembre-se da fidelidade daquele que colocou sua marca em você, que o purificou. Deixe o seu batismo encorajá-lo a permanecer forte e firme, não em si mesmo, mas naquele que derramou seu sangue por você, que o lavou, que lhe deu o seu Espírito Santo. Deixe que isso seja um incentivo, um encorajamento. No final, há muitas disputas teológicas sobre o batismo. Mas quando nós consideramos o que confessamos sobre esse sacramento, não podemos deixar que os nossos pensamentos sobre o batismo terminem com debates teológicos, por mais interessantes que esses debates possam ser. A nossa confissão é uma confissão pessoal, e o nosso batismo é significativo pessoalmente. Que o seu batismo o aponte de volta a Cristo e leve a sua fé nele a crescer.